Olá, você que está aqui na TV Alesp. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 328. As regras deste programa estão previstas na resolução número 839 de 2004 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os participantes aqui usam a tribuna para falar sobre os assuntos de interesse da comunidade. Hoje, 13 pessoas se inscreveram. O tempo para cada um falar é de 4 minutos e 35 segundos. O primeiro orador inscrito é o Agostinho da Paixão Miranda, cidadão. Com a palavra. Boa tarde. Templo de magia negra, templo de budismo, Tizong Khan. As trevas disfarçadas de luz, a mentira disfarçada de verdade, o terror disfarçado de paz e amor. Há um tempo atrás eu estive frequentando esse templo e alguns monges conseguiram ligar o corpo vital deles ao meu corpo vital e consumiam minha energia. Eles praticamente iam acabar me matando. Eu descobri o ponto fraco deles e mandei os dois para a terra pura deles. Mandei para os quintos dos infernos. 2 monges, um inclusive veio de Taiwan. Eu fico feliz, porque eu sei que a lei divina me colocou no caminho desses monges, porque sabia que eu tinha condições de enfrentá-los e derrotá-los. Veio, inclusive, um mestre-chefe lá de Taiwan, para o Brasil, apenas para participar do meu banquete. Ou seja, no caso, eu seria o prato principal, né? Que eles consumiam a minha energia. Ligaram o corpo vital deles com o meu corpo vital. E eu consegui desencarnar os dois. Por conta disso, vários monges hoje querem me matar. E eles falam muito em karma, em dharma, que não se pode matar, não pode matar nem animais para comer, só que eles só não me mataram porque eu sei como me proteger. Por exemplo, esse pentagrama esotérico me protegeu, que eles queriam invadir o meu quarto em astral para me matar. Como eles são já demônios, e demônios têm uma vibração diferente, eles não conseguiram entrar no meu quarto por causa desse pentagrama, salvou a minha vida, porque eles iam me matar em astral. Por conta disso, eu praticamente não consigo, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande para me expressar. Por que motivo? Porque pelas magias negras que eles ensinam lá, tudo aquilo que a gente lê, você acaba atraindo coisas muito negativas para você, acaba se realizando de forma contrária. Se de repente eu leio num livro que uma pessoa morreu mordida por uma cobra, acontece lá de alguma coisa, de repente uma cobra vai e me morde. Por conta disso, eu fiquei em torno de 7 a 8 anos sem pegar um livro para ler, sem pegar jornal para ler. Imagina você ficar... Eu estou praticamente já há 7, 8 anos que eu não consigo ler um livro. E eu sou um rato de biblioteca, eu adoro ler. Sem ler um livro, sem ler um jornal, então você perde em torno de 70% a 80% da minha fluência verbal. Porque a impressão que dá é que quando, imagina você vai para um outro país, você fala uma outra língua, italiano, inglês, francês, de repente você chega no seu país, você trava na hora de que você começa a conversar, muitas palavras somem da cabeça. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não consigo, assim, falar sem ler um discurso, e até porque eu não posso preparar um discurso, porque para você poder se expressar normalmente, você precisa de estudar, não apenas um tema, mas estudar vários temas. Como eu não posso ler, porque eu ainda não resolvi completamente a situação, eu não consigo ler, não consigo estudar, então rapidamente eu preparo um texto e depois passo para vocês. Eu vou ensinar para você 2 formas de você ter uma boa fluência verbal e aprender a se expressar bem. Primeiro, procure ler todos os dias em torno de 30 minutos, mas em voz alta. Se tranque no teu quarto e lê em voz alta, no mínimo 30 minutos em voz alta, porque você assimila melhor aquilo que você está lendo, né? E você melhora a tua dicção. Segundo, uma outra forma maravilhosa, principalmente para você se tornar um bom orador, ou se você tem assim, uma certa timidez na hora de se expressar. Faça o seguinte, e serve até também para você melhorar nos teus estudos, quem está fazendo o vestibular, é uma forma maravilhosa para você colocar o teu subconsciente em ação. Ao levantar da cama, levantou da sua cama, pega vamos supor, um livro. Leia apenas visualmente uns 10, 20 minutos, dependendo do tempo que você tenha disponível. Quando chega na hora do almoço, você acabou de almoçar, você pega o livro, leia mais uns 10, 20 minutos. 30 segundos. E depois, à noite, na hora que você vai entrar na cama, que você vai dormir, leia também mais 10, 20 minutos, dependendo do seu tempo, mas em voz alta. Obviamente, você vai ter que andar sempre com esse livro embaixo do braço, quando você for na casa de alguém, quando você sair. Eu te garanto que depois de 40 dias,
ou um mês, 40 dias, 2 meses, você vai sentir essa diferença. Porque eu senti, depois de 40 dias, aquilo começa a entrar no teu subconsciente, e se for uma matéria que você estiver estudando para a faculdade ou para prestar um vestibular, você vai ter uma assimilação muito melhor. Faça esse exercício que você vai me agradecer. Boa tarde. Próximo participante, senhor José Marques da Silva. Bom, uma boa tarde a todos. E nunca esquecendo de agradecer o pessoal da técnica e as meninas do suporte, os jornalistas também. E hoje eu gostaria de alertar, né? Não sei se alertar é a palavra correta, porque hoje nós estamos, o Brasil fala de uma palavra, que é a terceirização. O Brasil hoje fala de terceirização. Enquanto nós estamos aqui, em Brasília está tendo os debates e as votações. O Estado de São Paulo publica, Câmara retoma hoje votação da lei da terceirização. E na mesma página, na mesma folha da matéria, está aqui, pela regulamentação da terceirização. Então, são os contras, os a favores, os a favor, né? Os contra e os a favor. O Celso Ming faz a sua análise, o impasse da terceirização. E eu relembrei aqui, numa pesquisa no acervo do Estadão também, que uma das primeiras empresas foi a RioCel, lá nos autos de 24 de outubro de 1993. Eu tive a minha experiência na ferrovia também, mas eu gostaria de lembrar um detalhe, que eu acho que é como o Henry Ford falava, né? Muita gente fala do Ford pela sistemática dele de fabricação de carros e da vendagem que ele produziu também. Mas pouca gente fala das ideias que ele tinha. Na ideia do Henry Ford, o empregado, o funcionário, tinha que ganhar muito bem, para ele poder desenvolver muito bem. E hoje, qual é a pergunta? Até vou ler um pedaço do livro dele aqui, em que ele faz algumas perguntas. Ele fala assim, no capítulo Henry Ford, Minha Vida, Minha Obra, o capítulo sobre salários, ele pergunta assim, quanto deve ganhar o empregado? Quanto deve pagar o patrão? Questões mal postas. A pergunta deve ser, quanto a empresa pode pagar? Agora, aí eu fiquei meditando nisto, porque esses grandes homens, eles produzem algumas frases que a humanidade fica meditando milhares de anos e não se acha, né? Então, quando ele fala assim, o correto é quanto uma empresa deve pagar, tem uma profundidade muito grande nisto. Por quê? Porque eu conheço um rapaz que ele é um porteiro de um prédio, só de ir fazer uma consulta no seu sindicato, ele foi demitido. Aí eu conheço outro jovem, uma jovem, que ficou 20 dias com o seu salário atrasado do ramo da tecelagem. 20 dias. Os chefes nem davam bom dia para ele. E ele todos os dias ia lá, ele vinha falar comigo, eu falava, não, você deve fazer a sua parte. A partir do momento que você acha que não cabe mais, você cai fora, peça suas contas. Infelizmente, buscar os direitos na justiça trabalhista também está delicado, né? Está delicado. E por que está delicado? Vamos dar um exemplo, não vamos falar, não vamos ser fútil, não. Por exemplo, um caixa, você paga as suas contas numa lotérica ou na agência do correio, aquele caixa que recebe o seu pagamento, ele não tem os mesmos direitos que um bancário. Então, a terceirização, dentro dessa discussão, tem que passar que empresas que nós queremos, que funcionários que nós queremos ter, e não que sistema de trabalho nós temos que ter. Porque de leis, nós já estamos cheios de leis. Nós precisamos de dignidade na aplicação das leis e dignidade no reconhecimento dos funcionários também. Obrigado. Muito obrigada. Próximo participante, senhor Brás Antônio de Oliveira. Tocamos no ramo da terceirização, porque
Eu sempre bati nessa tribuna aqui sobre a terceirização de toda a mão de obra do brasileiro, porque essa terceirização já vem mais ou menos de quase 3 décadas que é terceirizada a nossa mão de obra. Só que não é toda, né? É uns 40%, 50% da nossa mão de obra é terceirizada. Agora, eles querem terceirizar definitivo. Então, quer dizer que o grande empresário não tem aquele empregado dele mesmo, é tudo terceirizado. Então, eles querem terceirizar tudo de tudo. Então, vai ser um desastre em nosso país, essa terceirização de toda a mão de obra do brasileiro. Porque esse brasileiro que vai trabalhar nesse sistema terceirizado, ele tem salário e não tem poder de compra. Ele trabalha e não tem direito a nada. Ele só tem direito naquelas horas trabalhadas dele, aquele salarinho ridículo no fim do mês. O que esse brasileiro vai fazer nesse país com esse tipo de terceirização? É muito cruel, companheiro. Você andar na grande São Paulo e ver tudo terceirizado. Veja o desastre que estão fazendo com o sistema de cobrador, né? Você só vê aquela cataca lá, vazia lá, parecendo cadê o cobrador? Virou fantasma. Acabou com a mão de obra do cobrador. E é assim que o sistema dos grandes empresários do sistema capitalismo quer fazer em nosso país, igual fez aqui em São Paulo. É a terceirização de toda a mão de obra do trabalhador pobre. Aquele trabalhador pobre não tem mais poder. O que nós vamos esperar de nós brasileiros, companheiro? Nós temos que lutar sobre isso. Isso é um desastre em nosso país, porque isso aí já foi terceirizado há 3 décadas, companheiro. E eu sei quem começou a terceirizar a mão de obra em nosso país. Porque quando eu trabalhava numa empresa, em 94, ela tinha mais ou menos 13 mil funcionários, não era pequena empresa. O gerente da empresa era um polonês. Estava entrando um presidente em 94, ele falou assim, brasileiro é esperto, né? Eleger esse presidente aí, ele vai entrar um sistema de mão de obra em nosso país, que o salário que eu pago para você põe 3, 4, e foi isso que aconteceu. Só que não terceirizou tudo, né? Terceirizou uma parte, agora vai terceirizar tudo. O que nós, brasileiros, vamos fazer nesse país com essa mão de obra terceirizada, sem poder de compra, não tem reajuste salarial, e as coisas sobem tudo, empresa tudo terceirizada, a empresa prestadora de serviço tudo na mão desses caras. Nós vamos virar o quê? É uma colônia de escravos nesse país, companheiro? Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que bater de frente com esses caras que vão lá e vai querer aprovar esse sistema de mão de obra. Nós temos que bater de frente com esse cara, porque esses caras... E é um sistema esquisito. Esse cara é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de São Paulo, querendo aprovar essa mão de obra tão frajuta em nosso país. Lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Isso não pode acontecer, companheiro. Nós temos que bater de frente com esses caras, não deixar terceirizar toda a nossa mão de obra, que nossa mão de obra já vive uma mão de obra escrava e vai ser mais escrava ainda. Aí você vai perder cada vez o poder de compra, de sobrevivência. Você vai viver que jeito, companheiro? Uma mão de obra que não tem poder de compra, o teu salário tudo sucateado. Não tem condições, companheiro. Muito obrigada. Obrigado. Próximo participante, senhor Mário Alves da Silva. Cumprimento a todos os presentes, aos internautas, aos telespectadores. Mauro Alves da Silva, hoje representando o CONSABESP, que é o Conselho Coordenador das Sociedades Amigos de Bairros, Vilas e Cidades do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos fazendo um convite para todos os paulistas e paulistanos, principalmente, para o terceiro encontro da classe residencial dos consumidores, do Conselho de Consumidores da AES Eletropaulo. Então, representamos 6 milhões e meio de clientes na região, capital, Grande São Paulo, ABC, região de Osasco. E o que a gente vai debater nesse dia 29 de maio, que é uma sexta-feira,
desde as 9 horas até as 13 horas. Nós vamos debater a qualidade do serviço oferecido pela Eletropaulo, a qualidade do atendimento que é prestado aos consumidores. Também vamos discutir a questão dos projetos de eficiência energética. Lembrando que a resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, obriga que toda distribuidora invista um percentual do seu faturamento em projetos de eficiência energética. No caso da S Eletropaulo, são cerca de 50 milhões de reais por ano e deve ser investido na eficiência energética, questão de troca de equipamentos, troca de instalações, lâmpadas, equipamentos, e metade desse dinheiro deve ser investido na baixa renda. Baixa renda, o pessoal da tarifa social, o pessoal das comunidades, das favelas, sempre, tanto os que já estão regularizados, quanto o pessoal da clandestinidade, dos gatos, que também deve ser incorporado a essa base de atendimento. Então, é importante a gente participar, o evento é aberto, vai acontecer aqui na Assembleia Legislativa, nesse auditório, o pessoal vai poder fazer as reclamações, a gente vai trazer o pessoal da Eletropaulo, vou trazer da ouvidoria, vamos trazer representante da Agência Nacional de Energia Elétrica, e todos os participantes vão poder fazer questionamentos pontuais, inclusive algumas questões de falta de energia, essa questão de, aqui no começo do ano, teve região que ficou sem atendimento, mais de 48 horas sem energia elétrica, o Hospital de Osasco, que ficou também mais de 24 horas sem energia elétrica, tem algumas questões que são operacionais, outras são técnicas, outras são pura falta de zelo com o serviço público que é de energia elétrica. Então, a gente está chamando a atenção, tem também a questão da queima de equipamentos, muitas vezes o cidadão não sabe, o consumidor não sabe que ele tem direito a ser ressarcido quando há uma queda, pela oscilação de voltagem, queima um equipamento de energia, um liquidificador, geladeira, televisor, tem direito de ser ressarcido pela distribuidora de energia elétrica. No caso aqui da capital e Grande São Paulo, é a Eletropaulo. Nós temos na região de Guarulhos, que é a Bandeirante, a EDP Bandeirante, região de Campinas, lá a CPFL, e temos também a Electro, que também atende metade do estado. Então, é interessante você ter conhecimento que você tem direitos. A conta de luz é uma conta cara no Brasil. Agora tem essa questão das bandeiras tarifárias, quer dizer, toda vez que tiver baixa, a temporada de chuva acaba, os reservatórios estão baixos, o que acontece? Ligam as termoelétricas. Então, cada vez que liga uma termoelétrica a gás, aí vem a bandeira amarela, aumento de cerca de 4, 5 reais. Quando vem agora a falta de uma maior baixa de energia, ligam as termoelétricas a óleo diesel ou a carvão, que são mais caras ainda. 30 aí segundos. vem a questão da bandeira vermelha, que aumenta cerca de 8 reais, aí, 10 reais na cada conta de luz. Então, tudo isso, os consumidores vão poder ouvir as explicações da Eletropaulo e fazer seus questionamentos dia 29 de maio, das 9 horas às 13 horas, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, terceiro encontro da classe residencial do Conselho de Consumidores da S Eletropaulo. Muito obrigado. Nós agradecemos as suas palavras. O programa Assembleia Popular é gravado às quartas-feiras, a partir do meio-dia. Para participar, os interessados devem se inscrever no próprio local da gravação entre 11h15 e 15 para meio-dia. O endereço aqui da Assembleia Legislativa é a Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201, no Ibirapuera. Nós convidamos agora para participar conosco o senhor Oswaldo Martins de Oliveira. Senhoras e senhores, eu faço a saudação em primeiro plano ao nosso jornalista aqui presente, toda a sua equipe da LESP, que nos dá o suporte técnico para que nós levamos semanalmente nessa Assembleia Popular a nossa mensagem a 2 milhões de brasileiros no Brasil e a mais de 400 mil pessoas que buscam através da web assistir esse programa. Programa que vem fazer a formação de opinião, ou seja, nós somos formadores de opinião. Nessa minha fala inicial, as minhas condolências à classe dos advogados pela perda do nosso tesoureiro no acidente do último sábado, que vitimou o tesoureiro Dr. Carlos, e o nosso presidente Marcos da Costa, que se encontra em restabelecimento, dado esse grave acidente. A missa de sétimo dia se realizou ontem, sexta-feira, na Catedral
da Sé às 19 horas, e estiveram presentes lá vários segmentos da classe jurídica, em especial os advogados como eu. Nossas condolências e a boa recuperação, pronta recuperação ao Dr. Marcos Costa. Eu fui contemplado no dia de ontem pelo excelentíssimo senhor desembargador Antônio Carlos Matias Coutro, com o meu diploma de suplente de deputado estadual na legislatura atual. No dia 19 de dezembro eu não pude receber, embora presente lá na diplomação, devido ao excesso evidentemente, de deputados eleitos, e nós, então, ontem recebemos das mãos do nosso desembargador, obedecendo a lei eleitoral 4.737 do Código Eleitoral, no artigo 215. Quer dizer, eu estou respaldado pelo Poder Judiciário como deputado estadual suplente. É claro que eu desejo longa vida aos deputados que estão aí, para que eu não tenha, assim, a necessidade de assumir. Mas, se for convocado, estarei representando a palavra do nosso povo de São Paulo, o povo paulista e, consequentemente, o povo brasileiro. Minha saudação ao Zé Roberto, que hoje não vai, nosso companheiro de tribuna, não vai poder ocupar, mas ele, na próxima semana, ele vai falar sobre um assunto muito importante, que é a publicidade na mídia com dinheiro público. Eu queria ouvir isso na próxima semana e convido todos os telespectadores a acionarem a TV Alesp. Quero também, respaldando o que falou hoje o Jornal da Bandeirantes, 5 horas da manhã eu ligo o meu rádio na Bandeirantes. Até às 7h30 eu fico me informando do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu fiquei estupefato, ou seja, surpreendido, quando o jornalista falou sobre 110 bilhões de reais desviados da Petrobras. 2.000 funcionários estão na falcatrua, segundo o Jornal da Bandeirantes. Isso não é palavra minha, eu estou respaldado no que foi falado pela Bandeirantes no seu jornal diário. 2.000 funcionários, eu diria, é um Alibabá e muitos ladrões. É por isso que não há dinheiro para as obras sociais, para os hospitais, enfim, para o combate à dengue, para construir suporte técnico para prever a meteorologia, como o incidente que ocorreu em Santa Catarina. 30 segundos. Não havia suporte técnico. Senhoras e senhores, 2.000 funcionários. Eu quero dizer o seguinte: o Rio de Janeiro vai liberar 50 menores infratores, porque a lei diz que eles já cumpriram a sua pena. Menores perigosos, de alta periculosidade, mas não fui eu que fiz a lei. Não sou a favor do retrocesso da minoridade penal, porém, cumpra-se a lei e a jurisprudência brasileira é a mais completa e a mais perfeita do mundo moderno, embora não aplicado. Meu cordial boa tarde, boa noite e Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Oswaldo Martins e convidamos a senhora Maria Eliane da Silva a participar, a somar o púlpito. Boa tarde a todos, eu sou Eliane, sou lá de Diadema e venho mais uma vez trazer o meu repúdio ao prefeito de Diadema, o senhor Lauro Michos, que é do PV. Vamos passar? Que é do Partido Verde. Ou seja, no dia 16/4, provavelmente às 11 horas da noite, mais um jovem foi assassinado com 4 tiros na cabeça, e esse jovem estava trabalhando em uma pizzaria. E a família, sem ter condições, esse jovem sem ter nenhuma condições, a família foi em busca do sepultamento gratuito, que desde a época de 90, que existe em nossa cidade, aprimorada em 2010. O senhor Dorgival, que é o secretário do cemitério de Diadema, ele negou a gratuidade para um cidadão do município de Diadema. Ou seja, ele queria que a família fizesse o translado para cá, para São Paulo, para São Bernardo ou para Santo André. Isso é uma vergonha, senhor prefeito Lauro Michos, que é do Partido Verde. O senhor
juntamente com a assistente social, a dona Soane, da Prefeitura Municipal de Diadema, alegar à família que o cemitério de Diadema não comporta, que o falecido não é do município. Um jovem que trabalha em Diadema, um jovem que tem um filho na cidade de Diadema, que tem o título, que é eleitor da nossa cidade, do município de Diadema. E a assistente social, a dona Soane, a senhora negou para a família, a senhora está extorquindo, juntamente com o senhor Dorgival, estão extorquindo os munícipes da nossa cidade, porque a família tem que pagar R$ 2.500. Se a família tivesse R$ 2.500, com certeza não iria sepultar ele no cemitério de Diadema, iria fazer o sepultamento no Vale da Paz, nos Jardins, nos Colônias em São Bernardo, e não iria pedir, mendigar esmola. E devido ao feriado prolongado, o esposo da dona Soane, ele foi lá, 4:20 da tarde, retirar a esposa dele, que estava fazendo hora extra. Então, senhor prefeito Lauro Michos, porque o senhor não sai do seu gabinete para ir para as ruas fiscalizar, pelo menos fiscalize os órgãos públicos da nossa cidade, fiscalize os seus subordinados, porque a dona Soane, o marido dela, foi muito desrespeitoso com a família desse jovem, que estava trabalhando, que foi mais uma vítima da violência que Diadema está, porque Diadema está retrocedendo. Diadema voltou à época dos anos 90. Hoje, um jovem com 20 anos, pai de família, foi brutalmente assassinado em nossa cidade. E o senhor prefeito Lauro Michos, que é do Partido Verde, juntamente com os seus subordinados, se negaram a dar o mínimo a esse cidadão eleitor do nosso município, que é um enterro decente. E eu faço uma pergunta, se o senhor fez isso com esse pai de família, esse jovem, o que o senhor não vai fazer com o resto da população da nossa cidade? 30 segundos. Por isso, estou aqui trazendo o nosso repúdio ao prefeito Lauro Michos, que é do Partido Verde, que ele, dentro de 3 anos, acabou com a nossa cidade de Diadema. Ele acabou com os direitos do cidadão de Diadema. Isso é uma vergonha. Senhor prefeito Lauro Michos, o senhor está mais que provado que o senhor não tem capacidade de governar. Devolva o cargo, devolva o que é do direito ao cidadão de Diadema. Muito obrigada a todos. Obrigada pela participação. E nós chamamos agora, então, para falar, a senhora Cremilda Estela Teixeira. Pode pegar. Se não estiver funcionando esse, pode vir nesse. Boa tarde a todos. Eu quero lembrar a você que está me assistindo, se você ouvir alguém que vier com aquela lorota, escola, aluno tem que ser educado em casa, escola é para ensinar, essa pessoa não entende nada de educação. Não merece, se for professor, então é uma aberração mesmo. Porque educação tem que ser um conjunto, e nesta era de terceirização, muito se tem falado de terceirização, nós estamos vendo, num processo que está vindo há uns 20 anos, o processo da degradação da escola pública no estado de São Paulo, que, inclusive, as escolas particulares estão embalando nessa onda. Tem em Parelheiros uma escolinha sem vergonha, meia boca, porque o pai fica desesperado, tanta greve na escola pública, ele põe numa escolinha baratinha, mas é particular, ele fica na ilusão que vai aprender mais, e as professoras deixam as crianças de castigo na hora do recreio sem lanche, quando elas não conseguem apresentar a lição de casa completa. Pedir lição de casa é uma coisa, pedir que o aluno fixe uma parte da matéria que é muito difícil, que a professora ensinou na sala de aula, é uma coisa. O aluno sozinho vai fixando, fazendo aquilo lá para saber se ele aprendeu mesmo e levar as dúvidas para a professora. Olha, na lição de casa ainda não consegui fazer isso. Isso é uma lição de casa. Mandar lição de casa para a mãe ensinar para o filho, para ele ter que estar se matando no computador para descobrir a resposta, é terceirizar a obrigação do professor.
Então, o professor já faz algum tempo que ele terceirizou a sua obrigação de ensinar. Educar é obrigação do professor também, porque educar é um conjunto. Se o aluno fosse um vaso que chegasse na sala de aula para o professor depositar seus parcos conhecimentos ali dentro, não fosse um ser humano, nem isso o professor está fazendo. Mas terceirizar, responsabilizar o pai, é um absurdo, uma aberração, que começou no estado de São Paulo e se alastrou. Esta semana o jornal IG divulgou o caso de uma avó, divulgou como se fosse vantagem. Uma avó que está voltando para a escola para aprender, e ela disse que ia voltar a aprender para ensinar o neto da 4ª série, porque o neto vinha com lição de casa, chorava desesperado, que ele queria fazer a lição e não conseguia, a lição que a professora ia cobrar, e provavelmente ele ficaria de castigo se ele não levasse a lição, e que a avó chorava junto com o neto. Queria dizer a essa avó, quem tinha que chorar era o governador Geraldo Alckmin, chorar daquilo que o senhor não tem, chorar de vergonha, porque um aluno tem que levar lição de casa para a avó ensinar, e a avó não sabe, chora os dois juntos. Eu achei lamentável essa matéria do IG, e ela apresenta. Se essa avó voltar a estudar, o aluno está na 4ª série, a gente sabe que pessoa de idade tem mais dificuldade que os jovens para aprender, isso é normal, natural. Até que essa avó vá aprender alguma coisa, para ela alcançar a posição do neto, para ensiná-lo nas lições de casa, já passou o tempo. Porque o tempo não vai ficar esperando essa avó. Então, a terceirização é uma coisa lamentável, que já está sendo repassada. Os professores estão terceirizando. E eles mesmos, com a maior cara de pau, a PUESP vem e denuncia que nas escolas, professor que entra na sala de aula, nem sempre ele é daquela matéria. Imagina, se eu sou professora de português, eu não vou encontrar os 30 alunos aprendendo com a mesma facilidade. Alguns vão ter mais dificuldade, outros menos. Vai exigir muito do professor de português. Imagina um professor de outra matéria entrar na sala de aula, dar aula de português. Governador Geraldo Alckmin, o que a gente faz? Pelo amor de Deus. Obrigada, dona Cremilda. Chamo agora para falar, então, o senhor José Leonilson de Queiroz. Muito boa tarde a todos os companheiros, companheiras de tribucação, ao transporte, à moradia. E parece que cada vez mais esse Estado está entrando num estado de desmonte dos direitos sociais. E para ficar pior a situação, parece que a população não está atenta a esses acontecimentos, né? A começar pela questão da terceirização, né? Terceirização de serviços essenciais, né? Quero lembrar que há muito tempo trabalhei em call center, e um trabalhador em call center para fazer um serviço de bancário, para contabilizar todos aqueles dados que, quando você vai no banco e não é atendido por um trabalhador, vai ser atendido por uma máquina, depois alguém vai fazer o lançamento desses dados, vai conferir algumas situações. Esse trabalhador que fazia esse serviço ganhava um pouco mais de um salário mínimo. Digo um pouco menos, porque vinha tantos descontos que acaba ficando com menos que um salário mínimo. E esse mesmo trabalhador estava substituindo um bancário. Ou seja, o sistema dispensava um trabalhador bancário, com todas as suas qualificações, que ganhava em torno de uns R$ 2.700, e contratava uns 5 trabalhadores em call center. É isso que acontece na terceirização. Os trabalhadores eles vão perdendo a sua capacidade de ganhar, né? de ficar especialistas naquilo que fazem, porque o trabalhador acaba ficando um trabalhador genérico, né? Então, está faltando alguém aqui, põe um trabalhador genérico, né? A folha de pagamento está apertada, substitui a mão de obra qualificada, deixa um para dizer que tem, porque tem que ter, né? Então, deixa um. É 10 jornalistas aqui, não, então deixa um jornalista e o resto põe genérico,
né? Coloca lá o estagiário ganhando o que não dá nem para pagar um lanche. E assim vai a coisa. Eu pergunto, é isso que o povo brasileiro está... Acho que o povo deveria ir às ruas reclamar disso. Mas não, jogam tudo nas costas da presidenta Dilma. Como se nesse país nós não tivéssemos aí 513 deputados federais, 81 senadores, 27 governadores, 5.570 prefeitos, mais de 32 mil vereadores, sem falar das estruturas de apoio, assessoria, né, Leonel? Sem falar de outras instâncias que, em tese, deveria fazer a coisa funcionar. A população parece que não percebe. Eu tive a oportunidade de assistir, de participar de uma dessa audiência pública, lá em Brasília, que tratava da questão da terceirização. E eu, enquanto trabalhador em call center, interesse, fui participar. Ao chegar no prédio, o porteiro era terceirizado, o pessoal que servia cafezinho era terceirizado, o jornalista era terceirizado. Eu pergunto, só falta terceirizar esses senhores aí. Quem sabe, terceirizando o Supremo, nós teremos, né, um grande avanço na nossa democracia. Muito obrigado. Obrigada. Eu chamo para falar agora o senhor José Luiz Leonel Aguiar. Olá, amigas e amigos que me veem por esse canal. Sempre é um prazer o seu prestígio e a sua sintonia. 22 de abril, 515 anos que os portugueses chegaram no litoral baiano e desempenharam essa maravilha que é o Brasil hoje, nos deixando principalmente como legado a língua portuguesa, entre outros maravilhosos bens advindos de Portugal. Então, saúdo aqui o povo brasileiro, saúdo os portugueses, os nossos irmãos, e lamento não termos uma relação muito mais próxima com Portugal, para que a gente possa estreitar os nossos laços com os nossos irmãos. Mas, olha, ouço muito falar de terceirização, e muita coisa já está terceirizada. Por exemplo, os professores da rede pública de ensino temporários são terceirizados, só ganham pelo que trabalham. Os deputados são terceirizados, só ganham por 4 anos, depois precisa passar por um outro processo. Eu não vejo tanto espanto por causa disso. Em qualquer país do mundo, você trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. Isso é uma coisa óbvia. Segundo estudos, mais de 3 milhões de empregos serão alavancados com a terceirização. Ouvi aqui o meu colega dizer que os bons profissionais não ficarão no mercado. Pelo contrário, ficarão os excelentes profissionais. Para o excelente profissional sempre haverá mercado. Então, eu não entendo por que toda essa balbúrdia em relação à terceirização. Eu sou favorável à terceirização de tudo, inclusive dos serviços essenciais. Por quê? Porque não funcionam. O que você acha que aconteceria se terceirizássemos os presídios com os alemães? A agricultura fosse cuidada pelos japoneses, a saúde pelos americanos. O Brasil ia perder ou ganhar com isso? Nós não podemos ser hipócritas e achar que sabemos tudo. Nós estamos no 3º nível. Quando eu jogava futebol de salão, eu era do 3º quadro, eu jogava mal pra caramba. Então, o Brasil é um país de 3º quadro. Precisa aprender com quem joga bem. Então, qual que é o problema de terceirizar? Não é que todo mundo pague suas contas, tenha emprego, sobreviva, mantenha sua família com dignidade? Nesse sistema que está aqui, o povo brasileiro não está vivendo com dignidade. Não está pagando suas contas. Eu estive numa lotérica ontem, conversando com a moça, ela falou assim, a conta mais nova que eu pago aqui das pessoas que vêm é de 4 meses atrasado. O mundo mudou, meus amigos, minhas amigas. Esse negócio de vínculo empregatício é uma bobagem que existe. Eu tive uma funcionária, uma faxineira, muitos anos atrás na faculdade, ela trabalhou 20 dias comigo, 20. Ela foi na Justiça do Trabalho e disse que tinha um vínculo empregatício comigo. O resultado de tudo isso, eu perdi um imóvel. Porque a mulher ficou 20 dias, recebeu e tinha um vínculo empregatício. Então, eu quero que o vínculo empregatício morra, eu quero que quem pense nisso mude a sua forma de pensar, e eu quero que as pessoas ganhem pelo que fazem jus ao ganhar, e que levem para a sua casa o sustento para os seus filhos, o sustento para as suas esposas.
Não importa se elas estão respaldadas com vínculo eterno, que não existe mais isso, ou se estão trabalhando e recebendo pelo aquilo que ela faz jus. Se você carrega 1 quilo de pedra, ao final deve receber um valor por ter carregado aquele quilo de pedra. E não ficar questionando que você tem um vínculo com aquele camarada que você carregou 1 quilo de pedra há 50 anos atrás. 30 segundos. Isso acabou. O mundo mudou. Abre a cabeça, cresça, internet, WhatsApp. Aliás, eu vou deixar meu WhatsApp para todo mundo, é 11 99 661 2175. Se você concorda com as minhas ideias, entre em contato. Se você não concorda, entre em contato também. Vamos debater, mas o mundo mudou. Abre a cabeça. Professor Leonel Aguiar, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Prossegue o programa Assembleia Popular aqui na TV Alesp, agora com o cidadão Geraldo Gomes na tribuna. Senhoras e senhores, Mauro, internauta, telespectador. Nos últimos dias morreu Eduardo Galeano. Algumas pessoas o tinham como uma pessoa de esquerda, comunista, e eu vou aqui mencionar Eduardo Galeano, abre aspas. Somos o que fazemos, mas, acima de tudo, fazemos o que devemos mudar. Também dizia Eduardo Galeano, os cientistas nos dizem que somos feitos de átomos. Um passarinho me contou que somos feitos de história. Fecha aspas. E eu sou um camarada que não fico sempre... Olha, morreu alguém, morreu fulano, foi um ícone, foi uma pessoa maravilhosa. Todos aqueles que morrem, eu sempre pergunto o que ele estava fazendo para erradicar a fome. Absolutamente nada. Então, morreu mais um que matava criança de fome, então, que matava mulheres de fome. E toda a minha briga, todas as minhas questões, eu tenho um parâmetro, a fome. Ainda não conheço um Deus, uma corrente de conhecimento, um partido político, que faça algo referente a isso. Ou seja, vamos continuar matando crianças e mulheres e seres humanos de fome, e somos cidadãos maravilhosos. Somos até considerados deuses. E ontem foi Tiradentes, mais uma vez, vou ser repetitivo, há 30 anos, Tancredo Neves dizia, brasileiros, esta memorável campanha confirmou a ilimitada fé que tenho em nosso povo. Nunca em nossa história política tivemos tanta gente para reclamar a recuperação e o direito de cidadania. Em todo o país, foi o mesmo entusiasmo. De Belém a Natal, de Rio Branco a Porto Alegre, as multidões se reuniam em paz, pedindo que era preciso mudar, que a nação, cansada do arbítrio, não admitia mais as manobras que protelassem os retornos das liberdades democráticas. Não vamos nos dispersar, continuemos unidos como nas praças públicas, com a mesma fé, o mesmo entusiasmo e a mesma decisão. Se todos quisermos, dizíamos há quase 200 anos Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança, poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. Fecha aspas. A minha pergunta para você, de que forma nós vamos fazer um país melhor? Assistindo televisão? Votando? Frequentando os templos religiosos, lendo a Bíblia? Está na hora de começarmos a ler o Código Penal. Está na hora de começarmos a ler a Constituição. Está na hora de começarmos a ler o Código Civil, para que possamos bater de frente com conhecimento e termos força para lutar contra as instituições. Porque não vejo quem defende os desvalidos. Quem defende os miseráveis? Ministério Público? Será? Eu não vejo ninguém falar disso. Então é muito fácil chegar aqui e criticar Dilma, criticar Geraldo Alckmin, criticar A, B ou C. Eu estou respaldado nisso. Mostre-me quem é que não mata criança de fome e eu vou achar que ele é bacana. Então, para mim, Geraldo Alckmin, Dilma, seja você da direita, da esquerda, do meio, de cima, de baixo, do raio que o parta, você está nivelado, cara, é canalha. Isso é Geraldo Gomes. E, para finalizar, Geraldo Gomes, fecha aspas, não deixarei que a minha alma
sinta vergonha ou ódio da minha própria história. Muito obrigado. Você está aqui na TV Alesp, acompanha o programa Assembleia Popular, com os participantes falando sobre os assuntos de interesse da comunidade. O Jorge Ferreira Lima, cidadão, é o próximo a ocupar a tribuna do programa. Antes da palavra do Jorge, um recado para você que nos acompanha. O programa Assembleia Popular é gravado às quartas-feiras, a partir do meio-dia. Para participar, os interessados precisam se inscrever previamente aqui no local da gravação, entre 11h15 e 11h45. Anote o endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201, no Ibirapuera, Auditório Franco Montoro. Agora, com a palavra, o Jorge Ferreira Lima. Bom dia a todos e a todas, os componentes da mesa. Hoje o tema do dia, aqui que está falando, é sobre terceirização. Esse tema, a categoria tem discutido isso há muito tempo. Inclusive, há 15 dias atrás, na Federação do Transporte, do qual eu também sou delegado da Federação do Transporte, e a gente discutiu a terceirização. A Câmara dos Deputados aprovou por mais de 300 votos e 100 e poucos contra. E hoje estão reunidos para fazer emendas sobre a terceirização. Então, a gente sabe que vai ser aprovado. As centrais sindicais, a semana passada, andaram fazendo movimento em quase todo o Brasil. Acho que 25 estados. Menos a Força Sindical, porque a Força Sindical era do Paulinho, né? E o Paulinho está apoiando a terceirização. Agora, o movimento sindical tem que se movimentar, não deixar que isso aconteça, porque isso é um retrocesso para o trabalhador. E o movimento sindical, quando ele quer, ele é forte. Por exemplo, da categoria que eu pertenço, que eu também sou diretor do sindicato, a categoria que eu pertenço, né, tem 100 mil trabalhadores. Inclusive, quando essa categoria foi uma categoria nova, que é a categoria de transporte alternativo, não tinha preço salarial. E a gente, com muita luta e greve, a gente conquistou um piso salarial para essa categoria. Quer dizer que hoje, se for aprovada essa lei, acabou o piso salarial dessa categoria. Hoje, todas as categorias têm piso salarial. A terceirização, ela ganha hoje 40% a menos do que as outras categorias. A terceirização, quem quer terceirização? É o empresário. O empresário, ele quer ganhar bastante em cima do trabalhador, porque o trabalhador, ele acha que o trabalhador é um sem ninguém. Então, o empresário quer mandar. Agora, isso, o movimento sindical não pode deixar que isso aconteça. As centrais sindicais, o movimento sindical, tem que partir para cima, fazer de tudo, fazer passeata, greve. Não pode deixar que isso aconteça, porque senão isso é um retrocesso para o Brasil, é um retrocesso para o trabalhador. Então, eu faço um apelo aqui a todos os trabalhadores do Brasil que sejam empregados, que não deixe que isso aconteça. E para isso é um retrocesso, e o trabalhador vai sair perdendo. E nós vamos trabalhar, se isso acontecer, vamos trabalhar de graça. Acabou o piso salarial, vamos trabalhar de graça. Então, o trabalhador não pode deixar que isso aconteça, porque isso é um retrocesso para o Brasil, para a classe trabalhadora e a classe operária do Brasil. Muito obrigado a todos. Prossegue o programa Assembleia Popular aqui na TV Alesp. Na tribuna, o Manuel Cruz, ele fala pela Associação de Moradores do Parque Novo Mundo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele está nos dando para nos levar à felicidade a toda essa nação pelo que nós estamos sentindo e às indignações pelo que também estamos sentindo. Quero
agradecer e parabenizar o nosso amigo Mauro, né? Eu já ia falando Jeremias, mas trocou, né? Nosso amigo Mauro, Jeremias também, em nome do Mauro, todos os demais jornalistas, todo o pessoal da TV Assembleia, os deputados, nossos queridos aqui que estão presentes aqui para aplaudir, isso é muito importante, não só querer ser aplaudido, como também aplaudir também a Fernanda não, é outra colega que está ali, ótimo, parabéns aí, querida. E quero dizer o seguinte, obrigado, meu amigo, pela foto, quero dizer que, falando sobre o amigo que falou sobre as leis que têm que ser cumpridas, principalmente que são boas, eu fui quando eu estava como vereador na capital, eu dei esse exemplo. Por exemplo, a lei que determinava que todos os GCM tinham que ter o colete à prova de bala, foi eu que determinei que ela fosse cumprida. O que acontecia? Um rodízio, né? Eles eram um contingente naquela época de 6.200 e apenas 1.800 tinham. Então o cara suado tirava o colete, entregava para o outro suado, o cara doente para o outro doente e assim sucessivamente. Eu fiz cumprir e foi cumprido e hoje é um para cada um. Quero dizer, além de outras leis mais que eu fiz ser cumprida, quero dizer também que sobre os ganhos, eu sou uma das pessoas que sempre defendi os ganhos, pelo menos compatível com o que a empresa ganha e com o que o funcionário merece. Eu mesmo sou um defensor, como suplente deputado federal, que mandei uma proposta para o Congresso que o professor, que as 4 categorias, professor, GCM, polícia militar e motorista, não ganha nesse país menos de R$ 6.200 a partir de R$ 6.200 a partir de 2015. E quero dizer também que eu quero falar agora um pouco sobre a reforma política. A reforma política, a minha proposta desde quando eu estava em campanha, quando me perguntava, que eu defendo que o candidato ele só possa gastar em campanha no máximo 20% daquilo que, se ele for eleito, ele vai receber durante os 48 meses de mandato. Por que isso? Porque a partir dessa conta, e quem está falando é um contador, que era uma das minhas formaturas, além de outras, daí os próprios candidatos podem fiscalizar ele. Por quê? Porque, por exemplo, um deputado federal hoje, bruto, contando com tudo, dá em torno de 2 milhões no decorrer de 48 meses. Então, ele vai poder gastar só 400 mil em campanha. Aí, os outros suplentes, se caso ele venha assumir uma pessoa que gastou mais do que 400 mil, o que vai acontecer? Os outros vão entrar no TRE e ele vai perder o mandato e vai assumir quem realmente só gastou 20% do que ele vai receber, se caso seja eleito. Por que isso? Porque acontece o seguinte, olha, a pessoa que vai receber durante 48 meses, no máximo 2 milhões, e gasta 4, 5 milhões, de duas uma, ou ela é débil mental ou ladrão por profissão, ou tem noção que vai roubar bastante. A prova está aí. A prova está aí. Todos os dias nós temos noticiário de pessoas que desviaram rios de dinheiros. E outros fazem leis, assim como a lei da extinção do cobrador. Isto é, quem faz leis imbecil é ou no mínimo débil mental. E quem gasta 5, 6 milhões, ou melhor, investe, para receber 1 milhão, 2 milhões, com certeza que ou é ladrão ou pretende fazer grandes roubos, assim como nós estamos tendo no país hoje. Que Deus abençoe a todos, principalmente os aniversariantes, e eu sou um deles. Muito obrigado. Obrigado. Mais um participante do programa Assembleia Popular. Eu chamo agora para a tribuna o seu João Sebastião Ferreira, presidente da Sociedade de Amigos das Adjacências da Estrada de Itapecerica. Em primeiro lugar, eu quero pedir profunda desculpa e perdão, não só à mesa, ao público, aos presentes, nesta tarde de 25 de abril, do palavrão que eu falei no passado. Porque é impossível um homem da minha idade
veio falar mal da Dilma, que testemunhei o que ela passou. E, apesar da escassez do tempo, mas não posso deixar escapar a oportunidade de agradecer a gentileza e a atenção humana que tem o presidente da mesa, que hoje é Mosca Branca. Mas, gente, quem tem a minha idade, que não atolou no lodo do destino, apesar de ser analfabeto, mas não permitir que me moldasse a um jumento adestrado, não vi nenhum partido, olha que acompanhei desde 1941, quando eu tinha 6 anos de idade, política. Política é a minha cachaça, é a minha maconha. Nunca vi nenhum partido, nenhum presidente da República permitir que investigasse o governo dele. Nunca vi. Não sou do PT e nunca serei petista. Que eu entendo e sei a razão por que existe o PT, por que tem o PT. E tem jornal para mostrar para vocês. Mas a minha ira foi tão grande que eu até esqueci de relatar a minha condolência ao governador, que ele, sendo governador, sendo que não sou do partido dele, mas prestigiou a minha comunidade. Sendo que o presidente da Câmara Municipal, que mora a 200 ou 300 metros da minha casa, nunca foi a um movimento sério da comunidade. Nunca. Estou falando porque eu posso provar. Pelo contrário, prestigia uma sociedade em que a presidente lá do bairro é mãe de bandido. Um a polícia matou, o outro deve estar preso. Mas o senhor Donato prestigia eles. Dando prosseguimento à minha ira, não posso continuar atolado no lodo da história, mas é preciso descortinar meu raciocínio. Lamentando falar nesta tribuna, onde passa grandes oradores, professor José, que acaba de perder o documento dele, um dos melhores amigos meus, o doutor Vadão, um dos ilustres advogados. Mas eu tenho que continuar a dizer que a terceirização é a maneira vergonhosa, safada de roubar. Como é que um país que não tem moral, um país que é um povo cego, um povo que não participa, está na minha região, o pessoal bebendo lodo, mas não se organiza contra o governo. Tem um homem que foi ex-governador de São Paulo, que foi chamado, procurado no mundo inteiro, mas os paulistas elegeram ele a deputado federal. Esse povo tem moral para falar em terceirização? É um povo sem dignidade. Gente, muita coisa para manipular a humanidade. Inventaram o demônio. Inventaram até a Bíblia. Tempo esgotado, senhor João. Para congelar a mente da população. Muito obrigado pela atenção. A última participação de hoje aqui no programa Assembleia Popular, o José Roberto Alves da Silva. Ele fala pelo Instituto Zero. Nós renovamos o cartaz aqui para denunciar os crimes da grande mídia. Nós temos vários programas que a todo instante fala que temos que ter pena de morte, que temos que ter prisão perpétua, e essas coisas são contra a Constituição. Portanto, essa mídia é subversiva. Com relação a verbas publicitárias, por exemplo,
nós temos aqui uma revista que se chama Exame. Nós temos aqui dentro 20 páginas falando contra o governo da Dilma, gratuitamente. E temos, no fundo, 8 páginas falando bem da questão da Sabesp, que é paga. Portanto, o que esse instrumento publicitário faz? Ganha o dinheiro falando bem do governo estadual, que destrambelhou com relação à água, e ele faz, em contraponto, falar contra o governo Dilma. De graça. E aí a máxima deles é assim: o que é ruim, a gente divulga. O que é bom, a gente cobra. Então, não tem propaganda daquilo que é bom. Com relação aos gastos de propaganda, a mídia está falando aí, políticos corruptos e não sei o quê, e bilhões gastos. A eleição passada custou 5 bilhões. Muito desse dinheiro foi gasto com a publicidade dos candidatos. E hoje, eles ainda se locupletam recebendo verba pública, que é inconstitucional, porque na Constituição diz que a gente tem que fazer publicidade e não propaganda. E a publicidade, ela está no Diário Oficial. E a propaganda é para tecer elogios a governadores, para esconder, para políticos, para esconder o que eles fazem de ruim. Nós temos a Jovem Pan, que tem uma equipe da qual participa um senhor chamado Marco Antônio Villa, com 2 L's, e ele critica o senhor Lula, porque diz que tem 2 L's, e o compara ao Lula, aliás, ao Collor, que também tem 2 L's. Ô, senhor Marco Antônio, o senhor também tem 2 L. Tem um outro senhor que chama Reinaldo Azevedo, começa com rei, mas ele é príncipe das trevas. Um boca mole que fala contra tudo o que está no governo atual federal. E passa o tempo todo falando do caso Petrobras. Só que não fala, por exemplo, da desvalorização da Vale do Rio Doce, da Sabesp, que também perdeu 80% do seu valor por conta do preço das commodities. E é o que aconteceu também com o petróleo. Eu não estou aqui isentando as questões criminosas que estão sendo denunciadas contra a Petrobras, mas nem tudo ao céu, nem tudo à terra, porque também tem outros órgãos que estão locupletando. O senhor Reinaldo Azevedo, que eu estou dizendo que está na Jovem Pan, que tem um programa... 30 segundos. Ele mesmo diz que ele não se acredita. E, ao mesmo tempo, que ele tem obsessão. Obsessão, senhor Reinaldo, é doença. Então, o senhor, além de não se acreditar, o senhor é um doente. E vive a todo instante achando que faz o programa da melhor análise e as questões principais. Determinada por quem? Por ele? Obrigado. Ponto final no programa Assembleia Popular de hoje. O agradecimento a todos que estiveram aqui no Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Tchau. Semana que vem tem mais.